Gente, eu já ri, já chorei, já surtei. O que tá acontecendo com The Wonderfools, né, gente? Bom, no meu último vídeo sobre o Wonderfools, eu analisei os episódios 1 e 2. E esse bloco aqui pertence aos episódios 3, 4 e 5, porque é nesse bloco que muda completamente a percepção que a gente tem sobre o K-drama. Se os dois primeiros capítulos apresentaram os personagens como um grupo de azarados tentando sobreviver ao caos, agora The Wonderfools começa a revelar que existe algo muito maior, muito mais perverso, escondido por trás daquela cidade aparentemente esquecida do interior. E o mais interessante é que o K-drama não transforma os poderes em uma fantasia escapista. Pelo contrário, quanto mais os personagens entendem o que conseguem fazer, mais assustador tudo se torna. Os episódios 3, 4 e 5 aprofundam o peso emocional de carregar habilidades que nasceram do trauma. E, sinceramente, é aqui que a série realmente vira um fenômeno. Bom, se você quer conferir, então, a minha análise aprofundada sobre os episódios 3, 4 e 5, então vem comigo. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E bom, o episódio 3 começa imediatamente após o desaparecimento de Cheni no final do capítulo anterior. E eu gostei muito da decisão do roteiro de não transformar esse momento em mais uma cena heróica, glamurosa. Não! Porque ela não domina o teletransporte, ela não entende o que aconteceu. Ela simplesmente aparece desesperada em um barco pesqueiro sem saber como foi parar ali e ainda estão atirando nela. Essa sequência é muito importante porque pela primeira vez a série deixa claro que os poderes não são presentes, eles são sintomas, são extensões psicológicas dos personagens. A Cheni passou a vida inteira querendo fugir da dor, fugir da pobreza, fugir da doença, fugir da sensação de abandono. Então o corpo dela literalmente responde fugindo da realidade. Enquanto isso e Ressong, o grupo entra em colapso sem ela. E é aqui que a coisa começa, uma das maiores mudanças interessantes do personagem do Cheon-woo. Até então, o Lee Eun-jong tratava todos como peças de um experimento. Mesmo quando ajudava, existia sempre aquela frieza clínica. Ele observava as reações das pessoas como um cientista observando ratos de laboratório. Só que a ausência de Cheni mexe com ele de uma maneira que ele claramente não sabe processar. E a atuação do Cheon-woo nesses episódios está muito melhor justamente porque ele trabalha no desconforto emocional. O personagem não vira sentimental do nada. Não. Ele continua rígido, estranho e irracional. Mas pequenas rachaduras começam a surgir. Ele fala que precisa dela para entender os experimentos, que ela é importante para o caso. Só que o público percebe antes dele que aquilo já deixou de ser apenas uma investigação. Pela primeira vez, o John está preocupado com alguém. E isso conversa diretamente com o trauma dele. Quanto mais o roteiro revela sobre o projeto Wunderkinder, mais entendemos que o John foi criado sem vínculos humanos saudáveis. Ele não sabe demonstrar afeto. Ele não sabe criar conexões. Então, o desenvolvimento emocional dele acontece em microgestos, em silêncios, em pequenas preocupações involuntárias, em pequenos sorrisos. E, honestamente, isso faz muita gente mudar completamente a visão sobre a atuação do Cheon-woo. A internet simplesmente enlouqueceu com uma sequência específica do episódio 3, que é o momento em que a Cheni vai para a prefeitura procurar o Jeon, querendo entender o que está acontecendo. E ali há uma briga com relação aos números das senhas que é simplesmente hilária. O Jeon tenta fugir do trio, mas não consegue. O grupo começa a perceber que seus poderes estão ficando mais fortes e mais perigosos. K-drama acerta muito ao mostrar que eles precisam aprender os gatilhos emocionais por trás das habilidades. Não basta querer usar, eles precisam entender o trauma que ativa cada poder. Então, os episódios começam a introduzir quase como um treinamento improvisado e caótico. Então, o trio é contratado temporariamente pela prefeitura para realizar uma limpeza urbana, e é durante a limpeza que esses treinamentos acontecem junto ao seu mestre, que é o Moon Jeon.
E essas cenas de treinamento de poderes representam perfeitamente a identidade caótica da série. A mais compartilhada nas redes sociais foi a tentativa de de criar um protocolo científico para controlar os gatilhos emocionais do grupo, enquanto tudo dá errado simultaneamente. Robin tenta controlar a própria raiva porque sua super força está começando a colocar pessoas em risco. E existe uma camada muito triste nisso, porque ele percebe que passou anos acumulando ressentimentos silenciosamente contra a vida miserável que ele levava. O verdadeiro medo dele não é de perder o controle do poder, e sim de virar uma pessoa violenta. Já Gyeong-un continua sendo usado como alívio cômico, mas até o humor dele ganha uma certa profundidade, porque a habilidade magnética simboliza alguém que nunca conseguiu sair do lugar. Ele vive preso, preso emocionalmente, preso financeiramente, preso socialmente. Ele vive se desentendendo com a mulher e com a filha. Ele tenta se agarrar a elas, mas parece que as duas continuam fugindo do seu alcance. E aos poucos o roteiro mostra que ele usa a piada como mecanismo de defesa. Inclusive, eu achei muito inteligente como a série equilibra humor e tristeza sem destruir o tom. Em um momento você está rindo porque ele ficou grudado na geladeira, no outro você percebe que ele sente vergonha de si mesmo por nem conseguir comprar um Discman para a filha. Há uma sequência envolvendo dois policiais em uma viatura, na qual acontece um acidente, um incêndio e os três ficam atrapalhados com os próprios poderes, tentando sobreviver e tentando salvar os dois policiais. Claro que o Eun-jeon dá uma ajudinha e percebeu o potencial que o trio tinha. Eles acham que os policiais foram levados para um hospital, quando na verdade foram socorridos pela seita. Um deles acabou ganhando o poder de se esticar, deixando o trio chocado. Estava nítido que havia algo de errado naquela cidade. Mas quem rouba completamente esses episódios é a avó de Cheni. O Dr. Hwon-do tortura o diretor Choi para que ele fale onde está a criança da eternidade, ou seja, uma criança que podia morrer várias vezes e nunca morria. Imagina quanta dor essa criança sentiu ao morrer dezenas de vezes durante os experimentos do Dr. Hwon-do. Quem participa da tortura contra o diretor Choi são três crianças poderosas que o chamam de pai e hoje em dia já são adultos e continuam ali sendo seus lacaios. Por fim, eles simulam que o Dr. Choi tirou a própria vida, deixando uma carta dizendo que o Dr. Hwon-do era inocente. A avó de Cheni lê essa carta e conta com a ajuda do detetive Ko Jun-mo para entender o que anda acontecendo. Kim Pao-ho e Sang Ho-ran atendem a tudo que o Dr. Hwon-do pede. Tentaram convencer Eun-jeon a parar de defender os heróis fracassados e a parar de investigar e pesquisar coisa que ele não deve estar mexendo. Eun-jeon continuou seguindo sem ouvi-los, mas também não contou para o trio os encontros que ele estava tendo com essas pessoas. Uma das funcionárias públicas parece gostar de Eun-jeon, mas o seu foco está completamente na Cheni. Ele vai ganhando a sua confiança aos poucos. Há uma conversa entre a avó de Cheni e o Dr. Hwon-do. Ela conta que a criança da eternidade morreu. Os telespectadores sabem que ela deu o coração dessa criança para Cheni e essa é uma das informações mais impactantes da série até agora. Bok deixa de ser apenas a avó rígida e rabugenta para se tornar uma das figuras mais misteriosas da trama. Ela e o detetive sabem que Cheni está sendo perseguida, mas que possui o poder de teletransporte. Os episódios começam a insinuar fortemente que ela teve algum tipo de ligação direta com o laboratório Hwon-do no passado. E quanto mais ela vê os poderes da neta despertando, mais desesperada ela fica. Só que não é um desespero de rejeição, é medo. Medo de que descubram que Cheni realmente é. Ela não estava tentando controlar a neta por crueldade. Ela passou anos tentando mantê-la viva. E, sinceramente, a atriz entrega algumas das cenas mais emocionantes dessa primeira metade do K-drama. Principalmente quando ela começa a perceber que talvez não consiga mais esconder Cheni das pessoas que ainda procuram os sobreviventes do projeto. Paralelamente, o detetive começa a assumir um papel muito maior na história. E eu adoro como The Wonderfuls trabalha essa parceria improvável entre ele e o grupo. Porque, inicialmente, ele parecia quase uma ameaça, mas agora ele se torna uma espécie de elo entre os protagonistas e a conspiração política da cidade. E aí entra uma das partes mais interessantes do roteiro, a crítica social. Hesong não está decadente por acaso. Os episódios revelam que políticos locais, empresários e membros da seita estavam envolvidos num esquema antigo de experimentos químicos financiados ilegalmente durante os anos 80 e 90. O laboratório Hwon-do utilizava órfãos, moradores, pobres e pessoas descartáveis
tratadas socialmente como cobaias humanas. E o mais perturbador é que a cidade inteira prosperou economicamente em cima disso. A série começa, então, a conectar o lixo tóxico, os desaparecimentos e os poderes ao próprio sistema político corrupto da cidade. Nada aconteceu por acidente, e isso torna tudo muito mais sombrio. Os vilões também começam a ganhar profundidade nesses episódios, especialmente o Dr. Rawandu. O vilão fala sobre crianças, cobaias, da mesma forma que alguém comentaria sobre resultados do mercado financeiro. O contraste entre a banalidade da conversa e a monstruosidade do conteúdo deixou muita gente genuinamente perturbada. Além disso, o público começou a elogiar bastante o fato da série evitar transformar o vilão em uma caricatura exagerada. Muitas análises apontaram que o verdadeiro horror do Dr. Rawandu é justamente a sua racionalidade fria. Ele não se vê como cruel, ele se vê como necessário, e isso torna o personagem dele muito mais assustador. E eu gostei muito porque ele não é apresentado como um vilão surtado tradicional. Ele é assustador justamente pela calma. Ele acredita genuinamente que está conduzindo a evolução humana. Na cabeça dele, o sofrimento das cobaias foi necessário para criar algo superior. Gente, que doido, né? E isso cria um paralelo muito interessante com Indion, porque o doutor vê os personagens apenas como resultados científicos, enquanto o Dion começa lentamente a enxergá-los como pessoas. É quase como se a Chani estivesse ensinando a humanidade para alguém que nunca teve a chance de desenvolvê-la. Teve uma grande sequência de ação no final do episódio 4, no qual há uma grande disputa de poder entre a seita liderada por Kim Paul-ho e com o Dion. Chani é teletransportada junto com o Robin e eles viram carros que voavam, que quebravam e que amassavam com grande facilidade. E aí que percebemos o quanto o Robin é forte, deixando Kim Paul-ho sem saber o que fazer, ficando extremamente irritado. Meus amores, essa sequência, uau, que efeitos especiais, que maquiagem, que loucura foi isso aqui. Chani é teletransportada junto com um Jeon para o Ártico, onde ela morre mais uma vez. Ali, ele ficou desesperado para ressuscitá-la. Um floco de neve tocou o seu olho e ela acordou novamente. A interpretação desse casal está incrível. Com poucas falas, eles demonstraram medo, preocupação, surpresa, arrependimento. Isso aqui é uma verdadeira aula de interpretação. No episódio 5, os heróis fracassados e Dion ficam mais próximos, com o trio frequentando a sua casa. Eles cuidam da ferida pós-luta, fazem comida pra ele, dão remédio, protegem os pés das cadeiras e da mesa para não fazer barulho no andar de baixo. Aliás, essa é uma das maiores reclamações da vizinhança, já que ele tem pesadelo todos os dias e vive levitando as coisas dormindo. Chani presencia, inclusive, um desses episódios e fica tocada ao ver que ele sonha com uma mãe que, na verdade, foi implantada em seu subconsciente. O detetive particular e a avó sabem que houve um conflito entre a seita e o quarteto improvável. Um Dion conta para Chani que sua avó patrocinava os testes e que foi responsável por pegar o coração do menino que ressuscitava para dar para Chani. Claro que ela ficou chocada e arrasada, se sentindo culpada por todos aqueles experimentos horrendos que marcaram toda uma geração de crianças que sofreram física e psicologicamente. The Wonderfuls subverte totalmente a estética clássica de super-heróis. Não existe música épica, não existe pose estilosa, é um desastre completo. Chani continua teleportando para lugares aleatórios quando entra em pânico, Robin destrói objetos sem querer, Jeon fica preso em tudo e Dion tenta organizar aquilo de forma quase militar enquanto claramente perde a paciência. Só que, por trás daquele humor, existe algo muito bonito acontecendo. Eles estão finalmente criando vínculos. Pela primeira vez, aqueles personagens começaram a agir como um grupo de verdade. E é justamente aí que Dion começa a mudar drasticamente. Chani confronta a avó e sai de casa triste. Confirma alguns acontecimentos como o incêndio do orfanato, fica ainda mais depressiva e sai andando sem rumo. Dion a segue e tem uma cena belíssima em que Chani vai pegar chuva, mas ele usa o seu poder para protegê-la com um guarda-sol que tinha em uma loja. É uma cena de guarda-chuva de dorama, mas em um nível muito acima. Vemos que Dion se importa com ela e acho que foi exatamente nesse ponto que a internet começou a surtar completamente com esse casal.
Os heróis e o Dion dormem juntos, trabalham juntos, treinam juntos e vão se aproximando cada vez mais. A esse ponto, ele já percebeu os gatilhos de cada um e o potencial que cada um tem com seus poderes. Em uma sequência desajeitada e fofa, os dois tentam ficar no mesmo ponto em uma praia, mas Chun-Li vive errando o lugar durante seu transporte. Ou seja, ela ainda não controla exatamente o ponto de retorno. Eu ri tanto porque eles tentaram dezenas e dezenas de vezes, até que o Dion simplesmente desistiu, resolveu pegar um ônibus de volta pra casa. O timing de comédia e a química dos dois, simplesmente impecável. Inclusive, uma trilha sonora romântica tocando no fundo, e toda vez que eles falem, a música parava. Gente, assim, eu morri de rir, sinceramente. E a química dos dois cresce muito porque não depende apenas de romance. Ela nasce da forma mais natural, né? Afinal de contas, ela nasce da cura emocional. Chun-Li faz um Jeon confrontar a própria humanidade. E ele faz Chun-Li perceber que talvez a vida tenha algum valor mesmo depois daquele diagnóstico. Só que, claro, The Wonderfools não deixa ninguém confortável por muito tempo. O final do episódio 5 entrega uma das revelações mais pesadas até agora. O Jeon apaga Chun-Li e a entrega desmaiada aos filhos da seita. Gente, alguém me explica o que está acontecendo? Bom, ele passou as informações sobre o poder, como é que funciona o poder da Chun-Li, né? E eu já desconfiava que ele poderia ser uma espécie de X9, mas será que é exatamente isso mesmo? Bom, de bonzinho a menino mal, Chaozu conseguiu mudar sua expressão em segundos. Olhou para o bolo que o trio tinha acabado de dar para ele com tanto carinho segundos antes e o deixou largado no chão como se fosse lixo. Afinal de contas, ele é X9 mesmo? Gente, que personagem misterioso. Os protagonistas descobrem que os poderes deles não são estáveis. Os experimentos continuam alterando o corpo deles biologicamente, ou seja, eles não estão evoluindo. Eles podem estar morrendo lentamente. E essa revelação muda completamente o tom da série. Porque agora nós não estamos vendo mais um grupo de pessoas aprendendo a usar as suas habilidades, e sim, tentando sobreviver. Isso é muito louco, né? Eles queriam apenas uma chance de terem uma vida normal. Se você perceber, todos os filhos da seita têm um defeito, né? Um no ouvido, outro no olho, outro no pele. Eles querem uma oportunidade de serem aprimorados. E isso que torna The Wonderfools tão diferente das outras histórias de super-heróis. Os poderes aqui não representam liberdade. Representam trauma, abandono, exploração humana e medo. Só que, paradoxalmente, também representa conexão. Porque aqueles personagens pela primeira vez na vida encontraram pessoas que entendem a sua dor. E talvez seja justamente isso que transforma esse grupo improvável em heróis. Não heróis perfeitos, mas pessoas quebradas, tentando impedir que outros passem pelo mesmo inferno que eles viveram. E, sinceramente, depois desses episódios 3, 4 e 5, eu entendi por que tanta gente tá chamando The Wonderfools de um dos K-dramas mais ousados de 2026. Porque por trás da comédia caótica, dos poderes absurdos e das situações pastelonas, existe uma história profundamente humana sobre pessoas invisíveis tentando recuperar a própria identidade. E agora eu quero saber de vocês. O Dion está mesmo apaixonado por Chun-Li? Qual é a sua motivação? E o que a avó dela tem a ver com o laboratório de Hwangdu? Bom, não esquece aí de comentar, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo para mais K-drameiras. Afinal de contas, a gente precisa colocar The Wonderfools no top 10 da Netflix. Da última vez que eu olhei, estava no top 8, mas a gente pode chegar tranquilamente ao top 3 se a gente continuar divulgando e mostrando para a Netflix o quanto a gente tá amando The Wonderfools. E assim, gente, o surto é livre mesmo, tá? O surto é livre. A cada vez que Nonu aparece fumando, de regata branca, suado, com aquela cara de intelectual, tirando o óculos. O surto é livre, tá? E até o próximo vídeo. Beijo e tchau, tchau.